Oi, meu nome é Gustavo, eu estou cursando Engenharia Civil. Eu sou o Christian Tomazini, estou cursando Engenharia Elétrica. Sou o Carlos Eduardo e estou cursando Engenharia Mecânica. Sou o Pedro Lucas, estou cursando Engenharia Elétrica. Eu sou o Leonardo Henrique, estou cursando Engenharia Mecânica, primeiro termo. O LED é um dispositivo que possui um semicondutor, onde um lado possui com menos e o outro com mais elétrons. Desta forma, quando energizado, a energia tende a ir do lado com mais para o que tem menos elétrons, gerando luz no processo. Esse fenômeno se chama eletroiluminescência. O LED foi uma escolha opcional nossa. Ele é um componente, ele vai ser utilizado para fazer a sinalização da temperatura. Quando a temperatura estiver entre 40 a 49 graus Celsius, ele acenderá e permanecerá aceso, notificando que a temperatura está elevando. Quando a temperatura estiver maior ou igual a 50 graus Celsius, ele piscará 3 vezes, sinalizando um estado de alerta. Quando a temperatura estiver menor ou igual a 39 graus Celsius, o LED é apagado. O sensor DS18B20 é um sensor digital que realiza medições de temperatura. O sensor de temperatura tem protocolo One-Wire, ou seja, a sua comunicação é feita através de um único fio de dados. Além de tudo, é possível realizar a configuração definindo uma temperatura mínima ou máxima, sendo que os valores que estão fora dessa faixa acionam o nosso LED. Em seu funcionamento, o material semicondutor funciona como uma resistência, pois parte desse material se expande com calor, dificultando a passagem de energia. Através disso, é possível relacionar o valor da resistência com a temperatura. Para fazermos a mudança de velocidade, nós utilizamos um circuito eletrônico. Para isso, utilizamos uma PCB virgem, transferimos o desenho para a placa, fizemos a corrosão e a instalação dos componentes. Para o funcionamento do nosso sensor de temperatura e do LED, utilizamos essa seguinte programação. Iniciamos nossa programação com a inclusão das bibliotecas One-Wire e Dallas Temperature. Essas duas programações seguintes nada mais são do que comandos para fazer a comunicação entre o sensor de temperatura e as bibliotecas. As próximas programações são as configurações do sensor. Serial Begin 9600, ele inicializa a serial, onde será impresso as informações. Sensor Begin inicia o sensor. Delay New, a cada intervalo de 1 segundo, a temperatura será impressa na tela. Para que essas informações sejam impressas a cada segundo, é preciso um loop. O serial print temperatura e imprimirá essa mensagem de temperatura. Essa variável ela vai armazenar a informação da temperatura. Então, serial print vai imprimir apenas que a nossa temperatura está em graus Celsius. E o delay new nada mais é do que a cada 1 segundo será impresso na tela a temperatura. Agora entramos nas variáveis de condições. Esses comandos eles são para o LED. Então aqui nós temos 3 condições. 1, 2, tudo isso aqui, e 3, a última aqui. O que significa? Essa primeira condição, quando a temperatura estiver maior ou igual a 40 e menor que 50, o nosso LED vai permanecer assim. A segunda condição, quando a temperatura atingir 50, for maior ou igual a 50 graus, o nosso LED vai piscar. E por último, temos a condição que, se a temperatura for menor que 40, o nosso LED será apagado. No dia da coleta de dados, fizemos a instalação dos componentes eletrônicos. Começamos com o cooler, que foi fixado na estrutura metálica, através das braçadeiras. Fizemos a fixação do LED e sensor com fita e, posteriormente, a instalação das placas eletrônicas e a organização dos cabos. Para fazer a primeira medição dos dados, primeiramente nós ajustamos a velocidade para 0. Posteriormente, esquentamos o tubo até chegar à temperatura de 50 graus. Verificamos a medição da temperatura e depois esperamos que chegasse até os 20. Após tudo isso, coletamos os dados.
e armazenamos em um arquivo Word. Para as outras temperaturas, refizemos os mesmos passos. Problemas encontrados durante o projeto. Potenciômetro. Nosso potenciômetro estava com problema. Só regulava 2 potências. Tivemos que comprar outro para substituí-lo. Placa invertida. Invertemos uma trilha de contato no desenho e depois ficou muito confuso. Tivemos que consertar e aproveitar a mesma placa. Percloreto de ferro. Nunca utilizamos antes e por ser um líquido corrosivo, tivemos alguns problemas com os recipientes. Um furou, outro encolheu. Medidas erradas. As peças foram impressas em 3D, em impressora 3D, então ficaram um pouco frágeis e quebraram. Outras, como os cases para Arduino e a placa do potenciômetro, estavam com as medidas erradas.